Fala pessoal, tudo certo? Então é o seguinte, eu tô aqui com a minha folha com alguns materiais específicos, que é o que eu geralmente uso para fazer um croquis. Eu já avisei vocês que não é a forma correta, não é a forma certa que você deve fazer. O desenho, ele também é personalidade, cada um tem a sua forma, tem o seu jeito. O que eu vou passar para vocês aqui são dicas de como eu melhorei minha forma de desenhar. Então a primeira coisa importante a falar no início do assunto croquis e desenho é o seguinte: nenhuma vegetação e nenhuma pessoa existe um padrão para você desenhar. Tanto é que existem croquis volumétricos que não tem nem divisão de pavimentação, janela ou coisa do tipo, é só a volumetria mesmo, o que faz com que as vegetações conversem nesse mesmo diálogo, que vocês vão ver aqui um exemplo básico. E também existem aqueles croquis mais realistas, que utilizam as cores mais reais com relação aos revestimentos e a forma com que ele realmente é, beleza? Bom, eu vou começar dando alguns exemplos para vocês de pessoas, escala de pessoas para o desenho de croquis. Então, vindo aqui, dando a voltinha, na minha folha a gente consegue ver o seguinte. Essa é a forma que geralmente eu faço os meus bonecos nos croquis. Essa aqui. Você consegue diversos tipos de bonecos diferentes para representar a escala gráfica dentro de um croquis e isso é muito pessoal seu, a forma com que você faz. Tem gente que só faz o bonequinho com a mãozinha levantada, que era como esse penúltimo aqui. Tem gente que faz por exemplo, o Renzo Piano, ele tem um tipo de croquis que ele desenha as pessoas mesmo, com todos os traços, a calça, a camisa, tudo. E a forma que ele tem de se comunicar e não tem problema nenhum. O grande ponto fundamental que a gente tem que prestar atenção com relação à pessoa dentro do croquis é a escala gráfica. Não adianta você ter uma árvore uma pessoa duas vezes o tamanho de uma árvore que você colocar no croquis, só porque o croquis não tem escala. A escala do croquis, ela é feita de uma forma diferente, ela é feita de acordo com o tamanho dos objetos que você sabe que tem. Por exemplo, um copo não pode ser absurdamente maior do que a mão de uma pessoa que você estiver fazendo o croquis. A árvore não pode ser 10 vezes mais alta do que o pé direito da sua obra de um centro cultural que já tem, sei lá, 10 metros de altura de pé direito. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa se atentar. A mesma coisa com o uso das cores. Tem que tomar muito cuidado para usar cor em croquis. Eu não sou muito fã de utilizar cor em croquis, eu uso mais as cores, assim, diferentes tons de verde para conseguir uma vegetação um pouco mais realista. Eu utilizo muito o preto e também o próprio azul. O azul é uma cor que para mim em planta, em vista, essas coisas, padronizar o croquis de uma cor só é uma coisa que eu gosto bastante. Mas como eu falei, isso é gosto artístico, isso é gosto da personalidade de cada pessoa, tá bom? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui com relação a uma volumetria. Por exemplo, esse é o que eu acabei de falar. O tipo de croquis volumétrico é aquele croquis que você não quer entrar em detalhe necessariamente aonde que estão as partes de vegetação e tudo. Você só quer entender como que o teu edifício conversa com o projeto que você está imaginando. Então você pode ter aqui algumas árvores, você pode colocar banco, você pode colocar pessoas aqui para você entender como que funciona. E depois disso, você pode entrar com as cores da volumetria para dizer o que é o teu projeto aqui dentro dessa volumetria que você está criando e o que é a parte de vegetação mesmo. Não é a ideia você ter o seu projeto passado para o papel dessa forma, mas desse jeito, assim como eu já mostrei no SketchUp no vídeo que já está no ar, do ArcCoffee, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem entender que pela volumetria, se é viável ou não o projeto que você está querendo fazer. E é fundamental você conseguir passar para o papel esse tipo de informação, porque você tem que primeiro entender em que parte do terreno você vai querer colocar o seu projeto e como esse projeto vai se comportar dentro desse terreno da forma que você projetou. Então, as maquetes volumétricas, tanto físicas em isopor ou qualquer tipo de papel que você faça uma volumetria sem detalhamento, e o desenho de croquis é super importante para você conseguir entender o seu projeto, tá bom?
E agora a gente entra na parte de vegetação em si. Quando a gente desenha uma árvore em planta, nós temos diversas formas diferentes de desenhá-la. Por exemplo, independentemente do tipo de cor que você vai utilizar, existem as árvores que você consegue ter a irregularidade na sua forma externa, e isso dá um volume diferente para a árvore em planta, porque é realmente o que a vegetação é na vida real. Ninguém encontra uma árvore na vida real perfeitamente redonda e pronta para ser utilizada. Não, a vegetação real ela tem irregularidades na sua linha. E a mesma coisa acontece com os preenchimentos da árvore em planta. Você pode ter preenchimento de seção, que é aquele preenchimento assim, que parece uma roda de carro, que vocês já devem ter visto em diversos locais. Existem só o preenchimento da bolinha, o aglomerado de vegetação, que você faz várias vegetações e consegue um aglomerado bacana, que você pode compor, inclusive, com as sombras. A sombra no croquis, ela é muito importante. Por que eu só pus de um lado as sombras aqui? Porque se você exagera no tipo de sombra que você está colocando no seu croquis, você pode desviar a atenção dele com relação ao seu projeto mesmo que está inserido dentro do papel. Notem a diferença de uma árvore desenhada aqui, como eu desenhei essa forma aqui da árvore, e depois que você consegue, ou com um lápis preto, ou com um nanquim, ou com o próprio grafite que você está desenhando, uma parte um pouco mais forte da árvore, para dar o volume da distância dessa árvore para o chão. Lembrando que o tamanho da sombra influencia na altura que o observador está vendo. Quanto mais sombra você tem para cá, né, no caso daqui para cá, quanto mais sombra pegar aqui, significa que mais alta ou maior é a incidência de luz nesse local contrário que a sombra está batendo, tá bom? E isso funciona também para as árvores em vista. Você tem que deixar mais grosso, mais forte, os traços principais do seu croquis, que é o tronco principal, os galhos de ramificação e uma parte do seu desenho que você escolher para ficar mais detalhado e realista a árvore. Então, ao invés de só deixar a árvore feita dessa forma aqui, irregular, como eu falei, o croquis ele é irregular, o seu traço que vai comandar o que vai acontecer com o croquis. Depois que você fizer isso, independente do preenchimento que você vai colocar dentro, se você forçar com um lápis preto, por exemplo, a sombra disso, o tipo de volume que você vai ter dentro da sua folha vai ser outro, ok? Lembrando que a sombra é você que decide onde que ela vai ficar. Agora imagina uma outra árvore dessa, aqui ao lado, fazendo composição com essa aqui. E outra um pouco mais para cá. Aí você pensa no seguinte, poxa, eu tenho um aglomerado de árvore e eu quero deixar ele mais realista. Tudo bem, a gente pode estipular a sombra no ponto que teoricamente ficaria mais escuro mesmo, que é a junção das duas copas. A gente pode fazer uma copa mais alta, para cá, e a outra copa mais baixa, só com uma sombra menorzinha, apenas contornando ela aqui. Então, esse tipo de sombra ajuda o observador e você ter uma noção da própria vegetação que você está desenhando, tá vendo? Essa sombra, ela é fundamental para diferenciar as vegetações que você está desenhando. E se você não quiser, com o lápis preto, continuar com essas sombras, com o próprio grafite, você pode aumentar um pouco a potência do traço sem fazer com que pareça uma sombra também, tá vendo? Nessa parte aqui. E a parte de preenchimento? Ah, eu não quero preencher com cor, eu não me dou muito bem com cor. Tudo bem, com o mesmo grafite, aí eu dou a ideia de fazer com grafite e não com o lápis preto. Você pode fazer tanto riscos, bem levinhos, para o entendimento de que a vegetação, ela tem miolo, ela não é oca, e você segue sempre o mesmo padrão. Então, se a gente fez essa primeira árvore com esse preenchimento, tente acompanhar o restante da árvore também, das árvores ao lado, com esse mesmo traço, ok? E assim a gente vai conseguindo dar um volume
para essa área de vegetação que a gente quer no nosso croquis. A mesma coisa acontece com as árvores que você quer que tenha aparência maior. A gente pode dar a volta aqui nessa árvore, fazer com que ela fique maior, mais irregular aqui. Tá vendo? A gente fecha ela e a ramificação dela acontece dessa forma. Mesma coisa, começamos a marcação interna da árvore dessa forma. Faça um pouco mais escuro aqui. Lembra, junção das copas, sempre mais escura a junção das copas, porque tem menos luz. Então a gente consegue toda essa visão do croquis para cá. Consegue fazer toda essa divisão do que é importante nessa vegetação e do que não é. E o chão é a mesma coisa. Ah, eu quero que aparenta que aqui está mais perto que essa. Tudo bem, a gente faz um chão mais forte aqui e depois diminui o traço para que ela fique mais ao fundo do ponto de vista do observador. Beleza? Aqui o traço é muito importante. Treinem, passar linha por linha para baixo. Fazer quadriculado, porque o croquis ele não tem que ser necessariamente realista, mas ele precisa ser coerente. Não se esqueçam disso, tá bom? E esse aglomerado de árvores aqui, você consegue fazer esse efeito com qualquer tipo. Se pegarmos aqui diversas circunferências para fazer sem essa parte realista da irregularidade da vegetação aqui, a mesma coisa pode ser feita. A gente pode pegar o lápis preto, terminar a nossa árvore aqui em cima, veja, aqui em cima a gente continua a árvore e a gente pode vir com o sombreamento sobre cada uma delas. Isso faz com que o nosso volume da árvore fique mais nítido para o observador e para nós que estamos desenvolvendo o desenho, tá bom? Então eu espero que tenha ficado nítido essa coisa de luz, sombra para vocês. A mesma coisa vocês podem fazer com cor. Então se você tiver uma árvore que você fez ela em azul e quiser fazer as sombras dela com a mesma cor, fica incrível o efeito do desenho. Um croquis inteiro só em azul, só em marrom, só em preto, fica bem legal também. Se você for começar a colorir os seus croquis, seja com aquarela ou com lápis de cor, não importa, eu dou a dica sempre de você ter um traço leve no seu croquis. Tenha em mente que a cor pode roubar completamente a atenção do seu desenho. Eu não quero que o meu croquis tenha como poder chamativo o céu que eu coloquei. O céu é o de menos no croquis, por mais que seja importante essa coisa da profundidade. Então eu recomendo, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de pintura em um croquis, utilize a parte externa do lápis de cor. Esta parte aqui você precisa utilizar, não é a ponta. Porque se você for utilizar a ponta para colorir o seu desenho, por mais que você não force a ponta do seu lápis, tá vendo que eu vou tirando força, ele começa mais forte, eu vou tirando força aqui, ele não fica coerente essa pintura. Quando você pega a lateral do lápis, além da leveza do traço ser muito mais coerente de acordo com a linguagem de desenho que você procura, fica muito mais fácil de você corrigir alguma irregularidade de cor que você possa ter usado. Então aqui nesse exemplo, eu utilizei 3 tipos de verdes diferentes para compor uma vegetação. Então o que é interessante? A gente pegar essa vegetação aqui que a gente já fez, o volume das sombras e tudo, e se a gente quisesse colocar uma cor aqui, não muito forte, uma cor só para destacar um pouco o verde da vegetação. A gente pode começar com um verde um pouco mais forte, tá vendo? Ó? Esse verde escuro aqui, ele é da Faber-Castell, um Art Grip. Ele não funciona com água, tá? Ele é para ser usado a seco. E se a gente virar um pouco aqui o nosso lápis e começar a fazer nesse sentido, ó, não agride a árvore, não agride a vegetação, tá vendo? É bem de leve. Aqui a gente pode começar mais forte, tá vendo? Por que que aqui a gente pode começar mais forte? Ah, porque essa parte aqui tem menos luz. Lembra? A junção das copas tem menos luz. Então a gente pode forçar um pouco esse grafite aqui
e depois ir soltando um pouco a força no decorrer do miolo do desenho. A mesma coisa aqui, ó. Aqui é a junção da copa ainda, então a gente precisa dar esse foco nesse ponto aqui. E depois a gente tira a força do grafite. Toda a força que eu estou aplicando no lápis está vindo dessa parte de trás, tá? É dessa parte de trás que ele está vindo. Eu aperto ele aqui para fazer a força aqui na ponta. Beleza? E a mesma coisa acontece aqui também. Ah, legal. Eu fiz a primeira camada de verde aqui. Beleza. Então a gente pode vir, porque como toda a vegetação, não existe um verde único para tudo. Se você for pegar uma vista de cima da floresta amazônica, por exemplo, as diferenças de tom de verde é parte da diversidade da própria natureza. E a gente tem que tentar buscar o máximo possível uma proximidade com o realismo dentro de um croquis. Porque senão, se o croquis for sem escala, sem um tipo de representação gráfica de revestimento correto e tudo, ele é apenas um desenho que não ilustra aquilo que está na sua cabeça do seu projeto. Então a gente pode pegar esse verde mais escuro não, mais claro do que o último que a gente utilizou, e a gente começa a fazer essa parte de variação de verde dentro da própria árvore que a gente acabou de criar. Bem de leve, porque a gente não quer que o verde roube a cena, tá bom? Então a gente tem aqui um outro tom de verde em cima. Ah, beleza, a gente conseguiu. Vamos compor mais um pouco esse realismo com relação a um verde mais claro ainda. Que eu peguei. A gente pode terminar essa copa de árvore com esse efeito. E existe o efeito até a metade, que às vezes vem até aqui, e a outra parte da árvore, o efeito vem... Peraí, deixa eu mostrar bem. O efeito vem até aqui, e a outra parte da árvore fica sem absolutamente nada, a gente só aplica o efeito desse lado aqui, como também nela por inteira. E a gente vai brincando de luz, sombra, apagado e tudo mais. Então aqui, a gente pode pegar agora um lápis preto, já que a gente utilizou esse de exemplo final, a gente pode aumentar a força dessa sombra, para a gente entender o como é importante a luz e sombra dentro do croquis. Aqui a gente pode colorir para lá, essa sombra. Lembrando que tem que tomar cuidado que se a sombra está batendo de um lado no aglomerado de árvore, ela tem que continuar igual nas árvores do lado, beleza? E aqui nessa parte interna, como aqui está uma sombra muito grande, ela vai ficando cada vez melhor até ficar um contorno mais forte aqui. Óbvio que eu prefiro fazer isso com nanquim, mas o lápis de cor preto consegue dar total visão da parte da vegetação que a gente queira. Aqui é interessante porque se a gente continua fazendo sombra em tudo, que é o erro que muita gente comete, se a gente continua fazendo sombra em absolutamente todo o desenho, para deixar ele valorizado, ele bonito, olha como perde a uniformidade e a beleza da vegetação. Tá vendo? Ficou tudo preto em volta, absolutamente tudo. Óbvio, dá um peso dentro do desenho, claro que dá. Mas de que adianta quando a gente quer uma sombra só pontual, detalhada, só para dizer o seguinte, olha, essa árvore aqui ela não é tão rente ao chão, ela é um pouco mais alta. Fica muito mais bonito uma sombra leve do que uma sombra pesada, tá bom? Então tomem cuidado no tipo de sombra, a sombra de preenchimento, a sombra apenas de traço, que você vai passando por cima e vai melhorando, ou a sombra bem leve com o grafite de lado, igual colorido, só que bem mais leve do que se você estivesse colocando a pressão. Beleza? A mesma coisa acontece quando o exemplo que eu dei aqui, quando a gente tem a mesma cor dentro da árvore. Então a gente pode fazer toda essa sombra aqui de azul e mesmo assim vai dar esse efeito de pular do papel a nossa vegetação. A mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece com essa vegetação verde aqui. A partir do momento que você aplica a sombra em cima dela, fica mais valorizado em cima do papel. E a forma de preenchimento, você tem diversas. Como eu falei, a gente tem aquela de raio assim, que fica toda
toda raiada. Tem aquela que você só completa por dentro, aqueles vãozinhos, sabe, que tem dentro da vegetação. E aí depois, com os verdes, a gente vai melhorando todos esses pontos que a gente criou. Enfim, criatividade. O croquis exige criatividade e ponto artístico também, tá bom? Esse aqui foi o primeiro contato que o ArcSearch teve com vocês com relação a desenhos e croquis. Como eu falei, não é a forma certa, não é a forma que necessariamente vocês precisam fazer, mas são algumas dicas que me ajudaram bastante no meio da minha pesquisa, leitura, a melhorar o estilo de desenho que eu tinha no começo do curso e o que eu tenho agora, porque é o que eu sempre falei para vocês. É muito importante vocês saberem passar a ideia para o papel. Não necessariamente se você desenha bem ou se você desenha mal. Você tem que procurar uma forma de aprimorar as suas habilidades de desenho, porque na hora de mostrar para um cliente ou na hora de fazer uma explicação para alguém que precise, você vai ter muito mais facilidade em todo esse processo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem acompanhando o ArcCoffee aqui no ArcSearch TV e todas as plataformas ArcSearch que tem conteúdo bem bacana saindo todos os dias aqui para vocês. Obrigado pela galera que acompanha pelo Spotify também, e eu preciso dizer que vocês necessariamente precisam vir no vídeo da íntegra para assistir a forma com que eu passei o traço e a forma com que eu desenhei, que eu sempre falo que é muito importante, que não basta só a gente ouvir o conteúdo, às vezes a gente precisa ver também a parte que eu estou produzindo aqui, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Valeu! Tchau!